Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast que mais ativa gatilho de vergonha alheia e risadas de toda a plataforma. Eu me chamo Tílio, convido vocês a embarcarem nessa maluquice que é a minha, a sua, a nossa vida tragicômica. Vocês já se depararam com alguma situação onde algo que você fez tomou proporções bem acima do que vocês esperavam? Já se pegaram se perguntando se a sua presença faria falta em algum lugar? Se você se fez esse tipo de pergunta, você está no lugar certo. Aqui vamos compartilhar histórias de como a vida não segue o roteiro que a gente espera e no meio de toda essa bagunça aprender a dar risada, ou pelo menos tentar. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da história que me dá mais vergonha alheia na minha vida. A história do dia em que eu troquei uma menina, a noiva da festa junina, por um jogo de PlayStation 2. Bom, na época eu tinha 14 anos, né? E eu era o nerd da escola. Eu era tranquilo na minha, só que era festa junina, era época de festa junina. E eu sempre adorei festa junina. E por isso, junto com o fato de ser nerd, a professora responsável, que na época era de educação física, me escolheu para ser o noivo naquele ano. Fiquei super animado. E aí veio a escolha da noiva. A professora simplesmente escolheu a mais top da escola, aquela patricinha máxima que todo mundo gosta, idolatra, típico daqueles filmes dos anos 90. Então eu tinha na época meu preconceito com esse tipo de gente, porque eu achava ela meio patricinha, não gostava muito. Como eu era nerdão, era na minha, não me importava com esse tipo de coisa. O colégio inteiro adorava a menina, eu nem dava bola, nem me importava. Só que assim, com o tempo a gente foi ensaiando, um mês a gente ficou ensaiando, né? A gente começou a conversar, ficamos de boa, conversando e tal. Meu preconceito, né, foi aos poucos diminuindo. Dava pra ver que ela tava empolgada, né, que ela queria participar, estava interessada em todos os ensaios. Pois bem, chegando o dia da apresentação, tudo ensaiado, tudo bonitinho, todo mundo já com suas vestimentas. Era meio-dia do dia da apresentação. Eu estava já arrumado, porque faltavam acho que mais ou menos 1h30 para começar. Eu tinha que ir um pouco antes. E minha mãe chega em casa com uma sacola de jogo de PlayStation 2. Quem é dessa época vai lembrar. Quando você ia comprar jogo na feira, vinha aqueles pacotinhos de plástico, que a maioria das vezes você ia comprar era R$5 o jogo. Mas você comprava naquela, né? Não tinha certeza se ia rodar. Chegava em casa, fazia o teste. Pois bem, minha mãe chegou com essa sacola com vários jogos e no meio desses jogos tinha o famosíssimo na época Naruto Ultimate Ninja 3. Quem é dessa época, jogou esse jogo, sabe que ele era o jogo do Naruto. Todo mundo queria jogar, tinha em todas as lan house. E aí eu e meu irmão, na empolgação, pegamos o CD e já botamos para rodar no PlayStation. Tava destravado já na época. E aí a gente foi na empolgação, foi testar, pegamos 2 controles, jogando um contra o outro. Aí a gente foi pro modo história do jogo. Aí é que entra o problema, porque senhoras e senhores, nesta época não tinha internet, pelo menos não na minha casa, e não era comum ter internet em casa nessa época. E na época era difícil você achar informação sobre o jogo, já era difícil ter acesso ao jogo, imagina informação na internet sobre ele. Não é igual hoje em dia que você tem milhares de vídeo, tutorial, de gameplay e detonado. Na época, para você achar o detonado de um jogo, você tinha que ir na lan house, no computador, pesquisar, mandar imprimir e pegar papel e testar em casa para ver se realmente funcionava. Ninguém tinha certeza. Eu e meu irmão, a gente não tinha dinheiro no dia. Pegamos o jogo e ficamos batendo cabeça no modo história. 10 minutos, 15 minutos, 30, 40... 1h. E nesta brincadeira foi-se a tarde inteira. Minha mãe voltou para casa, me viu com a fantasia, com a roupa de festa junina, perguntou para mim: ué, você não tinha que estar no colégio na festa junina? Rapaz, nessa hora eu gelei. E aí eu vou falar um negócio pra vocês, eu fiquei nervoso sim, mas eu não pensei que a situação seria tão grave. Na minha cabeça eu tava, todo mundo ensaiou, todo mundo sabia a coreografia. E aí eu pensei, todo mundo quer dançar com a menina, aquele dia do colégio, vai aparecer alguém pra me substituir, tranquilo, sossegado, tá de boa. Eu vi que já tinha terminado já a festa junina lá, só troquei de roupa e continuei jogando. No dia seguinte, apareci no colégio, atravessei o portão.
Rapaz, você não sabe a merda que deu. Todo mundo me olhando de cara feia, me olhando torto, me olhando de lado. Parecia que eu tinha cometido um crime. E eu achando estranho, ué, o que houve? Entendi. Todo mundo sentiu minha falta assim, desse jeito? Que é isso? Meu amigo me puxa pro canto e pergunta: cadê tu, irmão? Onde é que tu tava? Não apareceu alguma festa junina? Deu uma merda. Aí eu, bicho, minha mãe chegou com jogos lá, fui testar, acabei perdendo o horário. Aí ele botou a mão na cabeça e, cara, você não sabe a merda que deu. Senhoras e senhores. Rapaz, essa menina fez um escândalo. Ela birrou, bateu o pé, chorou. Falou pra professora que não queria dançar com mais ninguém de jeito nenhum, que já tava tudo ensaiado, que eu não podia faltar, que eu não podia ter feito isso com ela. Rapaz, deu uma confusão, todo mundo ficou puto comigo, tomando as dores dela. Rapaz, eu fiquei uma semana no sapatinho, com todo mundo me olhando torto. E eu não tô falando só de aluno não, tá? Professor, diretor, todo mundo. E aí a professora, né, chegou a hora de explicar a situação pra professora. Mas eu já tinha visto que a merda já tinha acontecido. Eu não podia deixar essa história aumentar. Falei, cara, eu não vou contar a verdade pra professora. Aí eu inventei que na época eu tinha um problema intestinal, qualquer coisa que eu ficasse nervoso, ansioso, eu banheiro direto. E daí, professora, tive uma indisposição, aquele velho problema do intestino, tive que ficar em casa, minha mãe não estava em casa, eu não tive como me comunicar. E aí, pro colégio inteiro, foi essa história que colou. Só quem sabe da verdade da época que estudava comigo foi meu amigo. Eu só contei a verdade pra ele. Acho que minha mãe nunca ficou sabendo dessa história. Ela vai ficar bem surpresa quando escutar esse episódio do podcast. Sei que essa menina nunca mais nem olhou na minha cara. Bom, senhoras e senhores, essa foi a história do noivo que trocou a noiva por um jogo de Naruto. Moral da história: quando tiver um compromisso importante, esconde o videogame e põe o despertador, que pode ser que a festa acabe e só sobre você e a fama de fujão. Eu quero saber de vocês. Alguém já passou por uma situação parecida? Eu sinceramente espero que não, tá? É sério, eu vou ficar preocupado se alguém aparecer no comentário falando que passou por uma situação parecida. Por hoje é isso, amigos. Aproveitem os pequenos momentos, aprendam a tirar coisas boas de situações complicadas e lembrem-se: a vida é difícil, mas não rir dela é mais ainda.